Vamos lá, meu povo, a última aula, né? Vamos lá em filosofia. Vamos pegar agora filosofia. Agora nós vamos lá na página 14, o diálogo. Vamos lá, o diálogo. Então, na página 14. Então, o que é o diálogo? O diálogo é a mesma coisa da conversa, né? Se eu estou com algum problema com alguém, se eu estou magoado com alguém, a melhor coisa que eu tenho a fazer é conversar com aquela pessoa, é resolver na conversa, não na agressividade, né? Não brigando. Então, o diálogo é a melhor coisa, igual a gente, né? Nós que somos pais, né? Então, nós temos que o quê? Dialogar com os nossos filhos, né? Sempre tá mostrando para ele o lado bom da vida, não é isso? Que nós temos que dialogar com as pessoas, ter respeito, né, com as pessoas, mostrar sempre que a agressividade não é legal, não é uma coisa bacana, não é isso? Então vamos lá. O diálogo, na página 14. É uma forma de se comunicar e de trocar ideias com outros indivíduos por meio de palavras. É o que tia Gislane acabou de explicar. O diálogo ajuda as pessoas a se conhecerem melhor, a aprender o que ainda não sabem, a resolver problemas e muito mais. Com tudo isso, só acontece quando os participantes do diálogo demonstram respeito uns com os outros. É o que a tia Ju acabou de falar. É respeitar o outro. Você pode até não aceitar, não concordar com aquela resposta dele, com aquela opinião dele. Mas você tem que aprender o quê? A respeitar a opinião do outro, né? Às vezes a pessoa está errada, você às vezes tem pessoas que às vezes estão erradas. Você às vezes conversando com ela, você consegue mostrá-la, né? Que aquilo não está certo. Mas se você agir com agressividade, você não vai conseguir. É isso? Então tem que ter o respeito um pelo outro. Então vamos lá ver o que o filósofo, né, Sócrates pensava sobre o diálogo. Então Sócrates, né, ele tinha, né, o olhar dele, o pensamento dele, o que ele pensava, né, sobre o diálogo. Então, Sócrates viveu na Grécia, hora de filosofar. Sócrates viveu na Grécia Antiga há aproximadamente 2.500 anos. Esse filósofo valorizava muito o diálogo. Então, nós já trabalhamos aí sobre Sócrates. Então, agora, vamos ver o que Sócrates pensava sobre o diálogo. Procuro sempre dialogar com alguém. Então, Sócrates pensava o quê? Que ele sempre, né? Ele sempre usa o quê? O diálogo. Então, procuro sempre dialogar com alguém. Faço perguntas, digo o que eu penso e escuto as ideias dos outros. É o que tia Gislane falou, né? Eu posso até não concordar, mas eu vou escutar o que aquela pessoa tem para falar. De repente, a ideia dela vai me mostrar que eu estou errado também. Porque às vezes não é só a gente que está certo. Às vezes o outro está certo. Então, Sócrates pensava que ele era a favor do quê? Do diálogo. É isso? Então, passa aqui o Sócrates aí, né? Então, vamos passar para a página 15. Algumas vezes, aqui, olha, essa página aqui, vou mostrar aí para vocês. Então, Sócrates está conversando aqui, vamos ver. Algumas vezes, Sócrates dizia às pessoas que não concordava com as opiniões delas e explicava por quê. Os amigos de Sócrates achavam que essa atitude era boa para o diálogo. No entanto, algumas pessoas não gostavam de ver o filósofo agir assim e ficavam bravos com ele. Então, tem muita gente que às vezes, né, não é a favor do diálogo, quer resolver as coisas de qualquer jeito, e não é assim. Ele respeitava a opinião e ele procurava às vezes mostrar. Tudo bem, ele respeitava. Mas às vezes, igual a tia José falou, às vezes a gente mostra para aquela pessoa, ó, não tá legal, né? Às vezes a pessoa faz uma coisa errada, não tá legal o que você tá fazendo, pensa direitinho, né? A pessoa às vezes acaba aceitando.
Então, a ignorância não leva ninguém a nada, né? A brutalidade. Então, falava, discordo. Por quê? Então, às vezes ele usava o diálogo e perguntava, por que que você discorda? Qual o porquê? Você vai mostrar a sua opinião. Então, pense nessas perguntas e converse, não com os colegas, com os familiares de vocês, a respeito delas. A sua opinião sobre a atitude de Sócrates se parece com os dos amigos dele. Então, presta atenção, você vai conversar com familiares de vocês aí. Você acha que um tá falando, discordo, né? Sócrates falando com o outro, discordo, o outro, por quê? Então, ele dialogava, Sócrates mostrava aí, né? O que é certo, o que é errado, ele ia mostrar para a pessoa, dependia de quem queria entender. Agora, que você daria, ou você daria razão às pessoas que ficavam bravas com o filósofo. Por quê? O que vocês acham? Vocês acham que Sócrates aí, ele tá certo de agir pelo lado do diálogo? Ou não? O que vocês acham? Indique como você costuma agir em um diálogo. Então, vocês vão marcar aqui, ó. Vocês vão ler e vocês vão marcar o primeiro quadrinho ou o segundo. Isso é pessoal. Vocês vão ler e vão marcar. Tá bom? Passa para a página 16. Zé, você não vai para a rua. Conectando com. Então, aqui chegou uma parte muito bacana que tia Jusana vai ler para vocês. E cada vez que tia Jusana for lendo para vocês, vocês vão dar pausa, né? E vão fazer o desenho aqui. Vou explicar para vocês como é que é. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 retângulos aqui. Espera aí que eu vou explicar para vocês. Conectando com. Ouça atentamente. Vocês vão abrir o QR Code aqui, tá bom, pessoal? Lá na página 16. Vamos lá. Ouça atentamente, bem atenção, uma história sobre alguém que procurava uma boa forma de dialogar com os outros. Essa história será narrada pelo professor. Então vamos lá. O viajante e o diálogo. Olha o diálogo entrando aí. Então era um homem, né, que ele andava viajando. Era o viajante e o diálogo. Num lugar muito distante, havia um homem solitário que não tinha com quem falar. Então ele andava muito sozinho. Coitado desse homem. Tadinho. Cansado de viver assim, ele partiu para morar na cidade em que encontrasse o melhor diálogo. Passou por muitas delas e observou atentamente os seus moradores. Então, ele chegou naquela cidade, ele observou todos aqueles moradores. Na cidade roxa, todos falavam ao mesmo tempo e ninguém se entendia. Então, vocês vão fazer o quê? As pessoas, igual está descrevendo aqui, né? Na cidade roxa, as pessoas o quê? Falavam, né? Tudo ao mesmo tempo. Então, vocês vão fazer um desenho, vão dar pausa e vão fazer o desenho aqui dessa cidade, dessas pessoas. Aí aconteceu o quê? Ele foi viajando. Na cidade amarela, alguém falava de um jeito bem mandão. A pessoa era mandona. E os demais concordavam logo, com medo de chateá-lo. Então, nessa cidade aqui, amarela, as pessoas, a pessoa que falava, né? E só falava, ditava, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, vocês vão fazer um desenho, imaginar como é que essas pessoas fazem, essas pessoas mandando. Vão fazer o desenho aqui, sempre dando pausa no vídeo. Vamos passar para a página 17. Agora aqui. Na cidade laranja, muitos não prestavam atenção no que os outros diziam. Então, vocês vão fazer o desenho aqui, né? Desse tipo que vocês estão vendo. Que as pessoas estão falando, ninguém nem presta assunto, nem olha, né? Não tá nem aí porque o outro tá falando. Vamos para outra. Na cidade azul, as pessoas esperavam sua vez de falar.
ouviam atentamente o que as outras diziam e pensavam sobre o que ouviam antes de responder. Então, nessa cidade aqui, as pessoas ouviam, tinha o quê? O diálogo, certo? Então, vocês vão desenhar aqui. Aí aqui, depois de conversar, todos esses diálogos, depois de observar, depois de vocês observarem aí, depois que vocês prestaram atenção na leitura de tia Gislane, todos esses diálogos, o viajante escolheu sua cidade e mudou-se logo para lá, pois estava ansioso para dialogar com alguém. Então, ele andava sozinho, ele era solitário. Então, vamos lá, o que vai acontecer? No número 1. Nos quadros, tia Gislane já explicou, vocês vão desenhar, né? Vão fazer o desenho que a tia Gislane pediu para vocês fazerem aí, igual a tia Gislane escreveu, cada cidade. Número 2. Considerando que o viajante procurava a cidade com o melhor diálogo, pense e converse com os familiares de vocês aí sobre essas perguntas. Em sua opinião, o viajante decidiu morar em que cidade? Vocês vão escrever aqui. Em que cidade? Aqui, ó. Qual cidade que vocês acham que ele vai morar? Por que o diálogo nessa cidade seria melhor do que nas outras cidades? Então, vocês podem responder aqui também. Pode fazer o que vocês acham. Então, a aula de filosofia é até aqui. Então, por hoje é só a aula de ciências e a aula de filosofia. Não esqueça de fazer um vídeo, tá? De ciências lá, mandar pra tia Gislane. E hoje eu vou soltar uma trilha para vocês aí, tá bom? De matemática, certo? Beijos. Bom final de semana. Tchau. Amo vocês.